Opa, eu sou o Milo e, vamos refutar novamente o Nerd Space. E deixar um adendo, me inspirei bastante no vídeo do Nerdolado pra fazer esse vídeo. Em sexto lugar nós temos o Mimic. O Mimic foi o primeiro animatronic a ser criado no universo de Five Nights. Primeiramente, o Mimic ele não foi o primeiro animatronic a ser criado em FNAF. O Edwin já tinha criado animatronics antes, tipo a Chica. Ele também tem a inteligência artificial mais avançada dentre os animatronics. Ele é capaz de corromper e controlar a IA de qualquer animatronic que esteja perto dele. De fato, a IA do Mimic é muito avançada, porém não é do jeito que ele tá falando, de controlar qualquer IA de algum animatronic que estiver perto. Não é assim que funciona e na própria DLC do Ruin, a Roxane mete a porrada nele e ele não faz nada, tá ligado? Não tenta controlar a IA da Roxane. Em quinto lugar nós temos o Springtrap. Eu discordo totalmente do Springtrap estar nessa lista. Se fosse o Agony eu até concordaria, mas não é o Agony. Também conhecido como William Afton, o Springtrap foi um dos criadores da Fazbear Pizzaria e dos animatronics. Ele é o grande vilão do universo de Five Nights. E da primeira vez foi necessário 5 animatronics para derrotar ele. Não, o Springtrap não foi derrotado por 5 animatronics. Você tá confundindo totalmente a The Silver Eyes e o filme, mas não foi assim que aconteceu. Os 5 animatronics apenas levaram ele pra Safe Room, mas não precisou de 5 para derrotar ele. Isso aí é uma falácia absurda. O que só deixou ele mais forte, porque a partir daí ele virou um espírito vingativo, capaz de manipular a mente das pessoas e dos animatronics ao redor dele. Não, o William não controla mentes, ele apenas cria alucinações, que são os Phantoms, né? Mas ele definitivamente não consegue controlar mentes, muito menos do mundo todo. Em seu auge ele virou até mesmo um vírus de computador que tem o potencial de dominar a mente de todos os seres humanos na Terra. Primeiramente, o Springtrap não é o Glitch Trap. Segundo, não é assim que o Glitch Trap funciona. Ele entra na sua mente através de algo bem específico, tipo um óculos VR. Em quarto lugar nós temos a Puppet. A Puppet foi a primeira criança a virar um animatronic. Ela aprendeu a como controlar espíritos e foi ela que colocou as almas das primeiras crianças levadas de arrasta pra cima nos animatronics. Ela é tão poderosa que é respeitada por quase todos os animatronics de FNAF. Outra que eu discordo está na lista, mas tudo bem, porque a Puppet, ela não é tipo pega as almas e simplesmente coloca dentro dos animatronics, não totalmente, ela apenas guiou, e trouxe à luz, vamos dizer assim, as almas a entenderem que existe algo após a morte, sabe? A Puppet ela não é mais poderosa, ela apenas se lembra das coisas e do seu assassino. Não é que nem os originais, que são como animais, como ela diz, né? E a Charlie não é confirmadamente a primeira a morrer, né? Depende da vertente que você tiver, né? Do BB First ou do Charlie First, né? São duas teorias e não tem nada confirmado. Em terceiro lugar nós temos o Golden Freddy. O Golden Freddy é tão poderoso porque ele tem a alma de 2 crianças dentro do robô. Ele é um dos únicos animatronics capazes de se teletransportar e também de manipular a mente das pessoas. A força física e a inteligência do Golden Freddy é equivalente a de 5 animatronics juntos. De fato, o Golden Freddy tem 2 almas, confirmado por The Week Before, mas não é esse o motivo dele ser o mais poderoso. Se a teoria do Shatter Victim for verdadeira, todos os animatronics principais têm um pedaço da alma da criança chorona, então não é por esse motivo que ele é o mais poderoso, muito menos ter a força de 5 animatronics juntos. De fato, o Golden Freddy tem essa habilidade de controlar, e ele é o único que consegue se teletransportar em FNAF, mas não é por esse motivo que ele é o mais poderoso, né? Em segundo lugar nós temos o Ennard. O Ennard é uma mistura de todos os animatronics de Five Nights Sister Location. Ele possui o poder, a força e a inteligência de múltiplos animatronics em si. E é claro que ele pode ser considerado o animatronic mais inteligente. O Ennard não é tudo isso, cara. Literalmente ele é só um miojo de animatronics, basicamente, que ficam tentando brigar pelo controle do corpo, né? Eles nem conseguem andar direito, eles andam mancando e andam todo torto, né? Então não é pra isso não. Muito menos é o mais poderoso por ter mais almas, né? Se fosse assim, era pra ter colocado o Molten Freddy na lista, né? Ele não colocou. E essas são as mesmas almas que a Puppet chama de animais. Em primeiríssimo lugar nós temos o Blob. Chegando ao final da história de Five Nights, todos os animatronics destruídos foram reciclados e colocados em um depósito. Foi aí que a alma e o corpo robótico dos animatronics se juntaram em um animatronic colossal, chamado pelos fãs de Blob. O Blob é simplesmente o maior animatronic que existe, chegando a ser do tamanho de um caju. E ele possui a alma de quase todos os animatronics que vimos na história de Five Nights. E não só isso, como também o poder. Eu concordo do Blob estar na lista, né, porque ele é imenso, tentáculos que quebram concreto, etc, mas a história dele não é essa.
O Blob ele não é dos animatronics originais que ficaram num depósito e simplesmente se juntaram em um amálgama. Não foi isso. Provavelmente os animatronics que estão no Blob são os animatronics do Special Delivery, né, do FNAF AR. Ou seja, talvez não tenham alma, ou tenham alma de alguns funcionários mortos pelo Mimic, né? Mas definitivamente ele não é o mais poderoso. Ele estaria assim na lista, acho que faria no top 5, mas ele não é o mais poderoso. E ele tentou falar Kaiju, né, mas falou Caju, fazer o quê? E pra quem não sabe, Kaiju é tipo Godzilla, né? Então não, o Blob não chega a ser um Kaiju. E sobre se ele é o maior animatronic da franquia, também é debatível por causa que existe o DJ Music Man. Resumo da história do vídeo, Nerd Space aí de novo falando besteira e coisas que ele não sabe da franquia de FNAF. E eu fico surpreso quanto tantas pessoas curtem os vídeos dele e acreditam no que ele fala. É tanta desinformação que dá até um pouco de raiva, né? Porque assim deixa as pessoas mais confusas. E sobre a lista dele, tá bem errada, né? Tem vários outros personagens de FNAF que estariam nessa lista facilmente, que vencem de qualquer um que tá nessa lista. Exemplos: Agony, Eleanor e Stitch Wraith. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe e curte para acabarmos com essas desinformações dentro da comunidade de FNAF. E se quiserem, entrem no meu servidor do Discord, o link vai estar na descrição ou no comentário desse vídeo.